liberdade para o Senhor, irmãos. Dá liberdade para o Senhor aqui na igreja, lá na tua casa, aonde tu pôr a planta do teu pé, irmãos. Seja a bênção aonde tu for. Alcança as almas, irmãos, através de testemunho da tua vida. Nós precisamos, irmãos, entrar nos ambientes aonde nós andamos e alcançar as almas, irmãos. Eu não estou dizendo que aonde a gente for, a gente tem que trazer aqui para a igreja. Mas amém, se vier vão ser bem recebidos. Mas eu digo, irmãos, encaminhe as pessoas para conhecerem o Senhor. Igrejas que falem de verdade de Deus, irmãos. Porque não adianta eu só falar que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar bens materiais, irmãos. Porque quando o Senhor vier para nos levar em glória, nada disso vai ser levado, irmãos. O que vai ser levado vai ser a presença que nós carregamos dentro de nós. Então vai dando a liberdade para o Senhor. Transforma o ambiente da tua casa, irmãos. Transforma o ambiente do teu trabalho, aonde tu anda. Nós temos que ganhar, irmãos, a nossa família. Porque o nosso ministério, ele começa dentro do nosso lar, irmãos. Então nós precisamos alcançar a nossa família. Amém? Vamos estar então passando para a palavra. O pastor Sandro está com oportunidade. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para estar orando pelo pregador da noite. Que Deus venha abençoar, falar conosco através da palavra. Eu creio que Deus já falou até aqui, irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor até aqui já falou conosco. E Ele ainda vai falar mais ainda, amém? Amado e soberano Deus, maravilhoso Pai. Estamos aqui neste momento, Pai, na Tua presença, amado. Te adorando e exaltando o Seu nome. Espírito Santo de Deus. Todo atrapalho, todo impedimento, toda barreira, Pai, eu sei que já caiu por terra. Que o Senhor venha, Senhor, cobrir o teu servo, Pai, com a tua mão poderosa. Que o Senhor venha guardar a nossa família, Pai, de toda retaliação de Satanás, amado. Espírito Santo de Deus, usa o teu servo, Pai, para honra e glória do seu nome. Não é para honra e glória do nosso nome, nem de placa de igreja, Pai. É para o seu nome ser exaltado. É para o seu nome ser conhecido, Pai. É para o seu nome ser divulgado, amado. Espírito Santo de Deus, que venha, Senhor Jesus, descer do céu, Pai. Uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento, unção de conhecimento, Pai, para a vida do seu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amado Deus. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram as suas Bíblias, irmãos, então, no livro de Números, capítulo de número 13, em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13, bem no início, irmãos. A igreja que encontrou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Até aqui, irmãos. Irmãos, como já foi orado, irmãos, vocês podem tomar assento em nome de Jesus.
Eu só quero dizer para os irmãos que tudo que eu falar aqui, irmãos, nada vem de mim. Tudo vem diretamente do Senhor. Eu não escrevi nada, eu apenas li, apenas meditei na Escritura, e isso é fator humano. O demais será então o Senhor falando com cada um de nós, irmãos. Então, por mais que a palavra venha confrontar o nosso entendimento, por mais que a palavra não venha consolar o nosso coração, ainda assim a palavra vem do trono do Senhor. Amém? Irmãos, Moisés então, seguindo a orientação de Deus, ele chama então, ele convoca 12 homens para enviar, para que eles vão espiar a terra prometida, para que eles vão espionar a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia já prometido aos seus antepassados, Abraão, a Isaque, a Jacó, a terra que já era comprada por autoridade do Senhor para o povo de Israel habitar. Só que o povo, como ele tende a pecar, a desviar sempre, o que Deus faz? Coloca o povo em escravidão no Egito por 450 anos, 430 anos. O povo então vai ficar cativo e vários outros povos então vão tomar posse da terra. Eles começam a dominar a terra e se passam aí essas gerações todas. Em 430 anos, irmãos, está tudo tomado. Nada mais para o homem pertence a Israel, mas para Deus tudo pertence ao povo dele, porque Deus já havia dado para ele. Então, como o povo peca, desvia, é punido por Deus, porque muitos pregam amor, pregam a graça, mas não pregam a justiça. Deus, por sua justiça, Ele pune também o seu povo. Ele não punia apenas no passado, Ele pune ainda o seu povo hoje, por questão de justiça. A justiça que nasce no seu coração, que é perfeita. Então, logo após o povo levantar um clamor, não suportando mais as cargas do Egito, o povo então pede a Deus, clama a Deus. E se nós usarmos a palavra grega que vai ser proskeneu, que o povo se prostra a Deus, é literalmente se tornar pó, se humilhar diante do Senhor, é se jogar no chão, beijar o chão, descer ao mais baixo nível, em adoração a Deus, suplicando por um socorro. Deus então ele vai ouvir o clamor do seu povo, o choro, o lamento. Eles não suportam mais as cargas do Egito sobre seus ombros, eles não suportam mais os açoites, eles não suportam mais, a carne está macerada, o espírito está destruído, mas a alma ainda chora, a alma ainda clama. Então eles vão se prostrar, eles vão se diminuir, eles vão se humilhar e vão clamar a Deus, e vão pedindo socorro. Então Moisés, ele vai solicitar ou vai convocar 12 príncipes das tribos de Israel. Ele vai enviar esses espias a Canaã, e eles vão tirar lá 40 dias espionando aquele lugar. E quando eles retornam, irmãos, Josué, Caleb mais 10 homens vêm murmurando, 10 homens vêm questionando a Deus, 10 homens vêm tirando a glória do Pai. Moisés não disse vai lá e me traga os problemas daquele lugar. Ele disse vai lá e vê se a cidade é fortificada, vai lá e vê se eles têm muralhas, vai lá e vê se as terras são repletas de moradores ou se elas são desérticas, vai lá e vê se elas produzem ou são estéreis. Ele não pediu problemas, ele pediu informações construtivas que o ajudassem a elaborar um plano estratégico por orientação de Deus, para conduzir o povo além do Jordão. O povo, quando ele reclama, o povo, quando ele murmura contra Deus diante de uma profecia, e não estou falando apenas da profecia de dar a Canaã, de dar a terra que manda leite e mel ao seu povo. Hoje a igreja que murmura é como o povo no passado. Eles tiram a glória que pertence ao Pai, colocando uma pedra em cima do que seria a solução. Deus dava por solução a promessa de colocar o seu povo além do Jordão, nas terras que já pertenciam a ele. Quem estava sobre a terra era intruso. O povo de Deus não era intruso, ele estava tomando posse novamente daquilo que pertencia aos seus antepassados.
muitos murmuravam. Assim como na igreja moderna muitos murmuram, assim como na igreja primitiva muitos murmuravam. Por que eu estou falando da igreja? Porque a congregação, o povo que foi liberto das cargas do Egito, ela prefigurava a igreja. Era o povo de Deus. O povo de Deus em congregação se prostrou, humilhou e pediu a Deus uma solução. E Deus o salvou. A igreja primitiva, a partir de Jesus Cristo, a igreja apostólica, ela caminhava, ela peregrinava, mas ainda assim muitos murmuravam, tiravam a glória do Pai, tiravam a glória de Deus e colocavam obstáculos. A igreja moderna hoje murmura ainda, murmura, tira a glória de Deus e dá glória ao inimigo, ao perverso, porque todo medo gera como se fosse a fé ao contrário. Se nós temos fé e cremos no que não vemos, mas sabemos que vai acontecer, quando nós conseguimos permitir dentro de nós a geração do chamado medo, é a fé ao contrário. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz. Nós estamos limitando Deus aos obstáculos que estão diante de nós. A igreja ainda tem que avançar. Pois bem, aqueles 10 então começam a murmurar. Por mais que eles tenham trazido frutos da terra, eles viam a impossibilidade de tomar posse daquilo que já pertencia ao povo de Israel. Então eles vão trazer uvas, diz que gigantescas, irmãos. 2 homens tinham que carregar um cacho de uvas. Trouxeram mais frutos da terra. Eles trouxeram grandes riquezas em alimentos de lá. A terra era fértil. Eles vieram e trouxeram informação, sim, a cidade é fortificada, os lugares são fortificados, tem muralhas, tem guaridas, tem soldados lá, mas tem também anaquins, os descendentes dos gigantes. E aí aqueles 10 começam a se levantar e dizer, mas nós não podemos lutar contra eles. Perto deles nós somos como gafanhotos, e na percepção do gigante olhando para nós, Moisés, nós somos como gafanhotos perto deles, ou seja, nós seremos esmagados. E o povo então começa a murmurar, começa a tirar a glória de Deus, que disse que lhes daria aquela terra. E assim nós fazemos hoje, irmãos. Diante de adversidade, de dificuldades, de barreiras, nós tiramos a glória de Deus, porque nós deixamos de crer na promessa. Se Deus tinha uma promessa, ela se cumpriria. Moisés não disse, vai lá e olha as barreiras, vai lá e olha o impedimento do povo, que está esperando o povo, que vai impedir de atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Não, ele disse, vai lá e veja quais são as condições, para que nós possamos traçar um plano, uma estratégia para tomar posse daquilo que é nosso. Eles trouxeram dificuldades. Enquanto Josué e Caleb não murmuravam, incentivavam a congregação, tinha 10 cabeças ali minando o resto do povo. Eles diziam, nós não podemos lutar contra eles, eles são gigantes. Os homens são de estatura maior que a nossa. Os gigantes descendentes de Aнаques, eles estão lá. Eles vão pisar, nós vamos esmagar, nós somos como gafanhotos perto deles. E a percepção deles em relação a nós é a mesma. Somos como gafanhotos, somos como insetos. Não temos condições de vencer. Enquanto Josué e Caleb diziam, mas Deus está conosco. Deus prometeu para nós. Sempre tem que ter Josué e Caleb dentro da congregação para dizer, mas Deus está conosco. A promessa é de Deus. A promessa nem parte de Moisés. Por isso que eu estou dizendo para vocês, tudo que eu falar não vem de mim, vem diretamente de Deus. E eu estou dizendo que se Deus deu a promessa, Deus ele é fiel para cumprir também a promessa. E o povo lá não acreditava. Muitos da igreja primitiva não acreditaram. E muitos da igreja moderna também não acreditam que a promessa ainda está de pé. Qual é a promessa para a igreja? A promessa para a igreja, para o corpo de Cristo, é habitar junto com a cabeça na eternidade. Mas muitos vão dizer, não é possível, eu não consigo chegar lá, eu não consigo gerar em mim santidade. Pois bem, nós não vamos gerar santidade se nós não tiver fé em Deus. Enquanto 10 murmuravam, acabando com toda a expectativa de glória, com toda a expectativa de vitória. Eu não quero falar glória de Deus, eu quero dizer a exaltação que Deus daria ao seu povo. Isso sim, todos estavam aniquilando com essa expectativa dentro de si mesmo. Quando nós geramos o medo em nós,
nós corremos o perigo de contaminar toda a congregação, gerando medo também. Enquanto eles eram príncipes, ou seja, eles tinham autoridade. Eles tinham autoridade de falar. Eles eram representantes das tribos. Então, se um representante, se alguém com autoridade disser, não é possível, e nós não entendermos que acima dele tem Deus, que é maior do que ele, que é maior do que todo homem sobre a face da terra, nós vamos olhar para o homem e vamos dizer, se ele está dizendo que é impossível, então eu assino embaixo. Se ele não avançar, eu também não vou avançar. E Deus estava dizendo que o impossível pertencia a ele, porque eles não eram soldados, não eram homens de guerra, eles eram agricultores, eles eram fabricantes de tijolos, eles eram escravos, e Deus dava vitória sobre os seus inimigos no deserto. Deus enchia eles com poder, e dava a eles a destreza em combate, e eles não focaram nisso, eles não lembraram disso, eles foram pelo que o homem estava dizendo. Se o líder está dizendo que é impossível, eu nem lembro de Deus, eu vou confiar no líder e vou dizer também que é impossível. Pois bem, eles contaminaram então todo o povo. Por mais que Josué e Caleb, Moisés, Arão, os sacerdotes que estavam ali, sumos sacerdotes, sempre tem uma equipe, irmãos, que crê em Deus. Mas por mais que eles intercedessem e pedissem a Deus, Deus os condena então a peregrinar no deserto. Até que toda aquela geração murmuradora morresse no deserto, ninguém mais avançava. A congregação toda estava retida ali. Só que a vontade de Deus, e a palavra está nos dizendo isso, era aniquilar todo aquele povo e fazer a partir de Moisés e os seus uma grande nação, uma nação poderosa. Ou seja, a promessa que a Deus havia dado a Israel, a Abraão, a Isaac, Deus ia encerrar ali. Deus não queria mais aquele povo que contendia contra ele. Ele queria gerar agora um povo, uma descendência a partir de Moisés. Moisés com quem Deus falava face a face. Com homem nenhum na terra Deus falou face a face, a não ser com Jesus Cristo. Com Moisés Deus falava face a face. Imagina como nós seríamos hoje se nós fôssemos descendentes dele. Imagina Deus falando com o seu povo face a face. Deus até tentou, mas o povo, ele não temeu, ele tremeu. O povo teve medo da glória do Pai e disse: Moisés, fale tu com Deus, e tudo que ele te transmitir, retransmita a nós, e nós obedeceremos. O povo não quis falar com Deus, e depois ele se levanta contra aquele que Deus ungiu e falava face a face. Pois bem, o povo murmurou e o povo se condenou. Os líderes, eles foram responsáveis por toda aquela geração que havia sido liberta do cativeiro. Moisés se prostra, ele se humilha, ele pede a Deus, ele era para que não matasse, para que não aniquilasse aquele povo. Moisés pede para que Deus retome a consciência e lembre de tudo que ele passou, que o povo passou, tudo que Deus prometeu para o seu povo até aquele momento, a promessa que ele havia feito aos antepassados antes da escravidão. E a palavra de Deus vai dizer então que Deus se arrepende então da sentença, mas ainda assim aquele povo já não ia mais para a terra prometida. Moisés já havia sido proibido de pisar na terra prometida por causa da ira. Quando Deus diz: vai lá e converse com a rocha, e a rocha vai jorrar água para eles, vai saciar a sede deles e do rebanho deles. Moisés havia acabado de enterrar Miriam, ele tinha todos os motivos para estar irado, mas diante da glória de Deus ele não admite isso. Onde tem ira não tem o Espírito Santo. Moisés se ira, ele vai lá e agride a rocha, e ela jorra água, mas Deus vai dizer para ele: porque tu não me glorificaste diante da congregação, tu também não pisarás na terra prometida. Não importa o cargo que nós exercemos dentro da congregação, se tem ira não tem Espírito Santo. Eu posso pregar 2, 3 horas aqui sem o Espírito Santo, irado, não estou dando glória ao Senhor, é só falácia,
é só palavras, é só porque conhece a Bíblia, mas se não tem unção, não tem Espírito Santo, não tem poder. Se não tem poder, não vai convencer ninguém, ninguém vai arrepender, e ninguém vai pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Pode falar o quanto quiser, mas se não tem o Espírito Santo, não tem poder de conversão. Não importa o cargo, irmãos. Moisés foi o maior legislador. Ele era um homem muito sábio. Ele foi um homem que ele fez todas as leis de Israel. Se fosse contar por obras, Moisés já estava pisando na eternidade. Pisava em Canaã, atravessava Canaã inteira e ainda ia para a eternidade com o Pai. Mas não é as obras. Por mais que ele esteja na eternidade com o Pai, fisicamente ele perdeu o direito de pisar na promessa de Deus, com todo aquele povo que murmurava. A partir dos 20 anos de idade, todo homem, toda mulher, toda geração, a partir dos 20 anos de idade, eles tinham 40 anos para morrer. Imagina uma pessoa com 20 anos morrer com 60 anos. Era condenado por Deus, era um castigo. Numa época em que se vivia 130 anos para mais, metade da vida, irmãos. E o povo todo pereceu. Os mais estudiosos de Bíblia vão dizer que quando o povo é liberto do Egito, a palavra de Deus diz que Moisés sai com 600 homens de guerra. A partir ali dos 30 anos, quando o homem se emancipa, o homem judeu é emancipado, a partir dos 30 anos. Ele saiu com 600 homens de guerra. Aí desses 600 homens de guerra, tem as suas esposas, tem os seus filhos, seus pais. Então dá uma conta ali de aproximadamente 3 milhões de almas atravessando o Mar Vermelho. Eu vi um estudo logo no início da minha conversão que diz que durou da madrugada até ali por volta das 5 horas da tarde, o mar aberto para o povo poder atravessar. Então Moisés foi o maior pastor, com a congregação de 3 milhões de almas para pastorear. Às vezes com 30 membros dentro da casa, a vida do pastor vira um inferno, um verdadeiro inferno. Por quê? O mesmo problema, a murmuração. E toda vez que o povo murmurava, eles tiravam a glória de Deus e davam lá para os deuses, para os postes ídolos do Egito. Sabe por quê? Porque eles diziam: por que Deus nos tirou do Egito? Se lá nós tínhamos comida, se lá nós tínhamos água, lá nós podíamos pescar à vontade. Que saudade das iguarias das mesas do faraó, dos legumes, das frutas. E eles comiam restos. Toda vez que o povo murmurava: por que só tem que comer maná? Imagina, Deus alimentava o seu povo todos os dias com pão do céu. Por que eu tenho que comer maná todos os dias? Que saudade das iguarias, da carne que tinha na mesa do faraó, eles nem comiam. Tem um momento em que Deus vai dizer: o povo está murmurando. Até quando eles vão murmurar contra mim? Porquanto eles estão com saudade das iguarias da mesa do faraó, diga para eles que vai ter carne para eles comerem. Não vai ser 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Eles vão comer carne um mês inteiro. E Moisés não questiona Deus, porque Moisés sabe do milagre, mas ele diz: mas nem que nós abata todos os rebanhos que nós temos aqui, não alimenta esse povo por 30 dias. E Deus vai dizer para ele: tu acha que eu não sou capaz? Não, Senhor. Pelo contrário, Moisés sabia que ele era capaz. Pois então diz a palavra de Deus que sopra um vento que vem do mar e traz milhares de codornas, irmãos. E diz que um lado do arraial, ele é coberto por uma extensão de 30 quilômetros, por aproximadamente 1 metro de altura de codornas. E eram fáceis de pegar. Todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo estava lá capturando as codornas e abatendo, e espalharam elas para secar. Imagina o quanto de quilômetro que cobriu aquelas codornas abertas para secar. E a palavra de Deus diz que eles iam comer até que saísse pelos narizes deles, até que eles sentissem nojo, porque diziam que Deus tinha levado eles para matar no deserto, e eles sentiam falta dos açoites que o faraó mandava dar neles. Eles sentiam falta da escravidão. Deus havia libertado eles fisicamente, mas espiritualmente eles ainda estavam presos
acorrentados espiritualmente, presos em cadeias espirituais, porque estavam presos no deserto, no Egito. Por mais longe que eles estivessem do Egito, o Egito não saía de dentro deles. Os postes-ídolos não saíam de dentro deles. A comida consagrada não saía de dentro deles. Eles tinham falta da escravidão. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles estão mastigando aquela carne, diz que a carne ainda está nos dentes. E eles são todos mortos. Todos mortos. Eu não sei quantas mil pessoas morreram, mas um lado inteiro do acampamento morre. E são enterrados ali. Porque eles sentiram falta da escravidão. Porque eles sentiram falta da escravidão do faraó. Das cargas que o faraó colocava sobre eles. Eles sentiam falta dos restos da comida que caía da mesa do faraó. E o que acontece nos dias de hoje? Se eu não aplicar para a igreja, eu não estou pregando. O que acontece hoje, irmãos? O Senhor nos resgata do mundo. Ele nos tira da escravidão. Ele nos traz para dentro de uma congregação para ouvir a mensagem do Senhor. Aqui é uma grande possibilidade de salvação, porque é uma porta de salvação. E não é por causa minha, é por causa da mensagem que o Senhor nos manda pregar. Nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. O povo murmurava porque o Egito estava dentro deles. É como tu pegar um animal do cativeiro e tenta libertar ele, eles morrem. Ele prefere ficar dentro do cativeiro, prefere ficar mantido ali dentro pelo seu dono. Aquele povo não queria pertencer a Deus, eles queriam pertencer ao faraó. O Egito não saía de dentro deles, assim como o mundo não sai de muitos dentro da igreja. Podem ficar 20, 30 anos aqui dentro, podem ficar aqui dentro até tocar a trombeta, mas se não se arrepender dos pecados, se não negar o mundo lá fora, está preso no mundo, não tem salvação. Não adianta eu dizer, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e permanece do jeito que está tudo certo. Não está tudo certo. Vem para cá e seja transformado pelo poder da palavra. Vem para cá, ouça a palavra e se permita ser transformado pelo poder da palavra. Negue o mundo, negue as coisas fáceis do mundo, tome a tua cruz a cada dia, não importa as dificuldades. O povo lá só via dificuldade. A igreja moderna também vê muitas dificuldades, vê muitas barreiras e diz que são intransponíveis, mas é Deus que está no comando. Não importa quem está com o microfone na mão, ainda assim é Deus que está no comando. A igreja ainda é corpo de Cristo. E se é corpo de Cristo, é como se Cristo marchasse na terra. Ele está usando instrumentos para anunciar ainda que é um tempo de salvação, que é um tempo ainda de aceitar Jesus. Mas quando tocar a trombeta, irmãos, muitos vão ficar dentro da casa sentados, porque o mundo não saiu de dentro deles. Muitos vão ficar lá fora batendo na porta para entrar, porque não quiseram largar o mundo. Qual é a diferença deles para os que ficaram aqui dentro? O mundo está encrostado. O mundo está tirando a autoridade daqueles que estão dentro da casa de Deus, porque eles querem vir para cá e ficar aqui dentro da mesma forma. Eles não querem ser transformados pelo poder da palavra. Eles não querem nem sequer dar ouvidos à mensagem, porque é mais fácil ficar com o mundo dentro de si do que negar-se a si mesmo. Tudo que eu aprendi lá fora, todas as minhas convicções, tudo que me foi ensinado pelos meus pais, pelos meus irmãos mais velhos, tudo, nada me serve. Eu tenho que deixar tudo lá fora. Eu tenho que entrar por dentro, por essa porta, para ouvir a mensagem e deixar que ela entre dentro de mim e comece uma limpeza de dentro para fora, comece uma regeneração e que eu passe a viver pela mentalidade de Cristo. Como que eu vou dizer que eu vivo pela mentalidade de Cristo se eu não largo o mundo? As coisas do mundo, se ainda me apetece, eu não sou convertido. Se eu não nego o mundo, eu não tenho conversão, eu não tenho um testemunho de libertação. Por isso que a palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, sobre a ministração de ceia, vai dizer: analise-se a si mesmo. Não é o pastor que vai analisar, analise-se a si mesmo. Outro dia eu dizia para a pastora: as pessoas saem daqui de dentro
e troca o cálice da ceia, de aliança com o Pai, por uma taça de urina do diabo lá fora, porque querem tomar cervejas, porque eu vou beber, mas não vou me embriagar, porque a palavra está dizendo que eu posso beber, não posso me embriagar. É mentira do diabo. Estão trocando o cálice da aliança por um cálice de bebida de Satanás. E dizem que vivem em santidade, dizem que Deus fala com eles, não fala nada, é mentira. É mentira. Se não tem Espírito Santo, quem que vai comunicar a palavra de Deus? Se eu não tenho o Espírito Santo, como é que eu vou dizer que Deus fala comigo? Se eu estou preso, afixado nas correntes do diabo, eu estou amarrado nas correntes do diabo, eu estou preso nele, eu estou preso no mundo, assim como aquele povo murmurento que estava lá, estava preso no Egito. Aí quando vão espionar a terra, que era a promessa de Deus, só viram dificuldades. E Deus vai dizer: 1 ano para cada dia que vocês ficaram lá, espionando a terra que mana leite e mel. 1 ano para cada dia, vocês vão perecer nesse lugar, 40 anos vão se passar, todos vocês vão morrer. E para aqueles que condenaram o seu povo, para aqueles 10 que murmuraram, eles morreram imediatamente por pestes, imediatamente foram acometidos por enfermidades e sucumbiram diante de Deus, diz a palavra. Diante de Deus eles sucumbiram, porque eles condenaram todo o seu povo, pelas palavras liberadas. Eu estava dizendo para a pastora, todo cristão que é convertido verdadeiramente, que tem o Espírito Santo, ele tem a boca ungida. E se eu tenho a boca ungida, eu posso abençoar e posso amaldiçoar. Aqueles homens lá, eles amaldiçoaram todo o seu povo. Todos pereceram, todos perderam o direito de herdar a terra prometida. Até Moisés, o legislador, o libertador, o instrumento que foi usado pelo Pai para libertar todo o seu povo. Eu não posso dizer que ele foi um pastor fracassado, irmãos, mas pense, nós pastorearmos e perdemos todo o nosso rebanho. Aí Deus pode até dizer: tu pode vir para a terra prometida, mas o teu povo não. Mas imagina, nós pisar na Nova Jerusalém e deixar todo o nosso rebanho. Eu não creio que um pastor queira pisar na Nova Jerusalém deixando todo o seu rebanho para trás. Moisés não pisou e o povo também não pisou. Não foi culpa dele, porque todas as vezes que o povo se virava contra ele e Deus queria aniquilar, ele se prostrava. Ou seja, ele se diminuía, ele se jogava no chão, ele beijava o chão. É literalmente como se curvar, se inclinar para beijar os pés de alguém, ou beijar a mão de alguém, é uma reverência. Só que quando entra a palavra proskeneu, é deitar-se no chão, é se humilhar, é beijar a terra, é se tornar pó diante da divindade, pois é isso que Moisés fazia. Imagina o povo murmurando e o pastor ir lá e se jogar no chão, dizer: Senhor, não mata. Deus dizendo: eu vou aniquilar, e ele dizer: Senhor, não mata. Lembre das promessas que o Senhor fez. Lembra das promessas que o Senhor colocou sobre esse povo. Lembra que nós estamos indo, Senhor, para tomar posse de algo que o Senhor já nos deu. Lembra que nós estamos indo tomar a legalidade de posse da terra prometida, Senhor. Não mata, Pai. Lembre da promessa, Senhor. E Deus ouvir a palavra do pastor que é reto e dizer: então eu me arrependo da minha promessa. Então eu me arrependo, eu não mato mais. E saber que ainda depois o povo segue murmurando, e ainda depois que Josué invade a terra prometida, que ele conquista toda a terra, e Moisés morre, Josué morre também, e ainda assim o povo segue desviando, até os dias de hoje, irmão. É isso que acontece. Toda a história bíblica de quando o povo é punido é por quê? Porque o povo desviava. Por que o povo desviava? Geralmente era idolatria. Geralmente ele estava em um lugar, ele fazia alianças com aquele povo, ou seja, ele casava com as filhas daquele povo, daquelas tribos, e eles eram adoradores idólatras. E o povo de Deus sucumbia à idolatria. E esse é um dos piores pecados, é abominável por Deus, é tirar a glória de Deus e colocar em poste ídolo. E foi o que a gente estava falando outro dia. Em dezembro as igrejas se esvaziam, porque tem um poste ídolo montado na sala lá.
cheio de pisca-pisca. É um poste ídolo, é um altar idólatra. Chega em dezembro, a igreja enfraquece. Eu passei o ano inteiro bem com Deus, lutando, fazendo campanhas, participando de tudo, e chega em dezembro e enfraqueço. Falta de ler a Bíblia, falta de ler a Bíblia, falta de meditar. Mas ainda assim, quando perece, o pastor vai lá e se prostra e pede para Deus: tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Lembre das promessas sobre esse ministério, lembre-se das promessas sobre os irmãos, lembre da promessa que um profeta veio que nem era daqui da casa e profetizou sobre a vida do irmão, e agora o irmão desvia, Senhor, está lá trocando o teu cálice de aliança por um cálice de urina do diabo. Lembre-se da promessa que o Senhor impetrou sobre a vida deles. Só que tinha uma promessa sobre o povo de Israel que não se cumpriu para eles, porque eles não quiseram. Nós só não retardamos a nossa promessa, como nós perdemos a nossa promessa. Mas se está impetrado sobre nós, alguém da nossa descendência vai colher os frutos. E foi o que aconteceu. O povo pereceu. De 20 anos para cima, todos sucumbiram. Mas a sua descendência herdou a terra prometida. Quando o povo desvia, Deus joga no deserto. Se tem uma promessa para mim e eu não quero tomar posse da promessa, alguém vai colher os frutos. Alguém da minha descendência, pode ser meu neto, pode ser meu tataraneto. Enquanto houver rebeldia, não colhe fruto. Agora, andou em obediência, colhe os frutos. O povo que veio depois, que colheu dos frutos, era um povo obediente. Foi um povo que viu Moisés se prostrar, que viu Moisés se humilhar e pedir para Deus: não mata, Senhor. E eles pereceram 40 anos naquele lugar. Mas de 20 anos para baixo, aqueles que obedeceram, todos entraram em Canaã, porque foi fruto de uma promessa que se cumpriu, e uma geração que foi obediente, e a nação se torna obediente. Mas sempre teve os murmuradores, sempre teve aqueles que Deus tinha que matar, que Deus tinha que tirar do caminho. Assim como quando Corá se vira contra Moisés, Deus abre a terra e traga todos eles, e ainda mata, fulminado por fogo, 250 sacerdotes, ou sumos sacerdotes falsos, que não eram da raiz de Arão. E os incensários, que eram utensílios sagrados, Deus diz: bate novamente os incensários e reveste o meu altar. É sagrado, é sagrado. Quando Josué vai invadir Jericó, ele diz: só pegue os utensílios sagrados, é do Pai, é sagrado. O resto é tudo anátema, o resto é tudo maldito. Passa tudo a fogo, não importa quanto ouro tem aí, passa tudo a fogo. Só pega os utensílios sagrados da casa do Pai, o resto é tudo maldito. Era uma primícia, era o primeiro ataque, era primícia. E hoje em dia, irmão, se a palavra de Deus está dizendo para nós nos analisarmos, para nós nos colocarmos em uma balança espiritual, para ver como é que está a nossa fé, como é que está a nossa santidade, como é que está a nossa oração, como é que está a nossa devoção com Deus, como é que está a nossa intimidade com o Pai. É nós que temos que nos analisar. É nós que fechamos a porta do quarto e oramos em secreto e pedimos. Não é o evento da igreja que vai dizer o quanto nós somos santos. Não é, irmãos, é a nossa intimidade com o Pai em quatro paredes. É a nossa intimidade com Deus. Eu não preciso provar para o irmão, porque o irmão já está testemunhando o meu ministério, e eu testemunho o ministério do meu irmão. Mas o irmão, se ele busca a santidade, é lá dentro do quarto, em quatro paredes, é no sofrimento. E se o irmão desviar, pastor, ele vai para o deserto, ele vai peregrinar, ele vai pagar o preço que tiver que pagar. Mas se tem uma promessa dele pisar na eternidade, ele vai pisar, seja como for. Deus, ele conhece, irmãos, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quem de nós aqui vai pisar na Nova Jerusalém. Ele sabe quem vai sucumbir, não vai colher os frutos da promessa. Ele sabe quem é que vai ter que deixar para a próxima geração colher. Ele sabe. E se tem promessa que nós vamos pisar na Nova Jerusalém, vai todo quebrado, mas vai. Não quer se prostrar, Deus quebra e faz. Ele faz o vaso novo, ele faz se prostrar, ele faz se humilhar. Eu estava dizendo para a pastora outro dia, tem promessas na casa, que as pessoas não podem colher fruto, porque senão desviam.
As pessoas ganham uma bênção e abandonam a Deus, porque dizem: Deus me deu uma bênção, mas só que essa bênção me tira do altar, essa bênção me tira de dentro da congregação, essa bênção me afasta da casa. Mas eu tenho Deus na minha vida. Onde? Deus não vai te dar uma bênção que vai te tirar do ambiente de culto. Se Deus não precisa, mas tu precisa prestar culto para Deus. Deus vem receber o culto que tu presta para Ele aqui dentro. Não é em quatro paredes tu está te fortalecendo. Mas quando tu chega aqui, tu é corpo. Dentro da tua casa, tu é apenas um membro do corpo. E Ele está dizendo que o corpo se fortalece quando todos os membros estão conectados no mesmo corpo. Isso é corpo de Cristo, isso é congregação. Então não me venho com essa conversa de que Deus me deu uma promessa, cumpriu a promessa na minha vida, mas me tirou da igreja, me tirou do culto. Eu não venho prestar culto a Deus porque Deus não me dá tempo. Não existe isso. Somos nós que não damos tempo para Deus. Somos nós que não dedicamos o tempo para Deus. Queremos colher as benécias, queremos colher as bênçãos, mas não estamos nem aí para o abençoador. Se a trombeta tocar agora, talvez 2 ou 3, e olha lá. E demais, tem ira no coração, tem rusga com o irmão me deve alguma coisa, o irmão fala de mim, o irmão se reúne com os outros para falar de mim, o irmão isso, o irmão aquilo. Tem rusga no coração, tem maldição aqui dentro impetrado. E cadê o altar que é santo? Aqui é o altar. Se nós vamos dizer: mas eu sou um templo, então aqui tem um altar de sacrifício. É aqui que começa todas as coisas. Jesus Cristo vai dizer que tudo começa no coração. Quando é questionar sobre adultério, ele vai dizer: se tu já desejou a mulher no coração, com ela tu já adulterou. Ele está dizendo: é aqui no coração. Não adianta tu estar pegando a palavra aqui com rusga com o irmão, ou de mal com o meu irmão. Não tem Espírito Santo. Eu posso fazer um apelo aqui, pode ter 10 perdidos aí, ninguém vai aceitar. Tem que ter unção. Quando a palavra é ministrada, ela tem que ter poder. A palavra, a mensagem que vem do céu, ela tem poder, sim. Ela tem poder. As pessoas podem não aceitar, mas elas têm que sentir que Deus está falando com ela. Para saber que Deus está falando comigo, meu coração acelera. Eu fico incomodado na cadeira, eu me mexo para um lado, eu me mexo para o outro, eu fico incomodado. Mas Deus não está aqui para confortar o coração, Ele está aqui para confrontar o teu sentimento, Ele está aqui para balançar o teu coração, para que tu ouça a mensagem e que tu te arrependa. Me arrepender do que, pastor? Eu tenho rusga com meu irmão, eu vou me arrepender. Eu tenho um que lá com meu pai, com a minha mãe, eu vou ter que me arrepender, eu tenho que pedir perdão. E é tão difícil pedir perdão, irmãos. Isso mexe com a gente. É tão difícil pedir perdão, mãe, perdão, pai, perdão, irmão, perdão, irmã. É tão difícil. Mas isso é testemunho de vida com Deus. Isso é que é testemunho de vida com Deus. É quebrantar, é chorar, é pedir perdão. Para que os irmãos, quando vêem tu pregar a mensagem, digam: é verdade, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que está falando ali. E vai aceitar a palavra, irmãos. E não sou eu que convenço ninguém, mas o poder do Espírito Santo pela mensagem é que vai convencer. Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, quando ministrarem a palavra de Deus, estejam buscando de Deus, estejam em santidade com o Pai, tenham intimidade com Ele, para que quando vocês forem falar no trabalho, falar no colégio, falar lá na tua casa, ou for pregar em algum lugar, ou aqui mesmo na casa de Deus, pregar a mensagem que identifiquem a presença em nós. Amém? Todos de pé em nome de Jesus. Se alguém quiser uma oração especial, passe à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode colocar o louvor aí, irmão. Aleluia, Jesus. Santo Deus poderoso. Seu Deus, em nome de Jesus, Pai. Coloque, Senhor, a tua mão sobre essas famílias que estão aqui, Pai. Os irmãos, Senhor, que têm enfermidade, vai arrancando, Pai, pelo poder que há no teu nome, Senhor Deus. O nome que está sobre todo nome, Senhor. Senhor, eu entreguei a mensagem que o Senhor me mandou nesta noite, Pai. Que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. Eu peço, Senhor, para que o teu poder tome conta desse lugar. Eu peço, Senhor, para que a tua glória enche esse espaço, Senhor, e que as tuas bênçãos sejam derramadas, Pai. Senhor Deus, o Senhor tem nos confrontado, Pai, pelo poder da tua mensagem, Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor vá de encontro a cada alma necessitada nesse momento, Pai. Vai entrando, Senhor, dentro dos lares, Pai, onde tem posse ídolos, onde tem idolatria, Pai. Vai destronando Satanás dentro dos
lares, Senhor, Você já e vai te ouviu entronizando lá dentro, Pai, pelo teu de um poder, Senhor, Deus que pelas seus tuas mistérios misericórdias, Pai. Eu te peço, Senhor, que desvendou. comece a transformar esses corações, Por Pai. isso que Comece eu a arrancar o coração de sirvo pedra, Pai, que não este perdoa, meu que é cheio de ira, de Senhor, mágoa, Pai, e coloque que um tem coração, todo o Senhor, de carne, controle que em pulse suas novamente, Senhor, em teu santo nome, Pai. Derrame, Senhor, do teu Espírito sobre cada um, Pai. Traga libertação aos corações, traga libertação, Senhor, às famílias. Esse é o Deus Livre do que álcool, eu Senhor, livre das conheço. drogas, Pai. Quando Livre da decide, não injustiça, muda Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Faz o Vai dando que libertação, virá Pai. comer. Vai entronizando o Não Espírito ouve Santo conselhos, dentro não de cada pede lar, favor, dentro de cada não coração, manda recados dentro de cada alma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra, Senhor, penetre tudo, Pai. Até o divisor da alma, do diante da glória. A eternidade é o começo da história. Comece E a todo o transformar, universo é Senhor, pequeno as casas, demais. os ambientes, É só o Senhor, arquivo da cada um sua no ambiente memória. de adoração, Adore em Pai. fé, Coloque, Senhor, como Deus, chore um anjo de batalha ao lado de não cada um, acredite, Senhor, esse para Deus pelejar no mundo existe. espiritual, Pai. Por estas almas aflitas, Pai. Traga libertação, Senhor. Traga libertação aos corações, Pai. Nos livre do cativeiro espiritual. Quebre as correntes, derrube as cadeias, arrebente e estilhace todas as amarras, Você todas já as ouviu defesas, falar todas as muralhas, Pai. Em o nome de Deus Jesus, que Pai. é tão Traga grande, libertação, mora Senhor. no Traga meu libertação, Senhor, para coração. cada um, Pai. Em Seu o nome de braço Jesus, é a ponte. vai operando, Senhor Deus, o teu milagre. Vai operando, Senhor Deus, o teu poder, Pai. Que o teu nome, Senhor, o nome que está sobre todo nome, fique, Senhor Deus, impetrado dentro do coração de cada um como Você promessa já de ouviu salvação. falar Em o nome de Jesus, Pai. de um Em o Deus nome do que Senhor seus Jesus, Pai. mistérios Vai transformando o seu nunca coração. desvendou. Vai, Senhor Deus, confrontando o entendimento, Por Pai. isso que Vai eu trazendo, Senhor, a tua sirvo mensagem, Pai. este Que ela fique meu impetrada, fique Senhor. entalhada dentro do coração de cada homem, cada mulher e cada criança, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. Braço de ferro, punho de Vai aço. operando milagres, Esse é Senhor. o Deus Ei, que eu Espírito Santo, vai conheço. enchendo com o teu poder. Decide, Vai não enchendo o muda espaço que está vazio. Faz o que Vai entrando virá nos corações que estão comer. vagos, Não Pai. ouve Vai conselhos, arrancando, não Senhor, pede toda favor. idolatria, Não Pai. manda Toda recados, palavra, apegado. toda bandeira, todo trabalho pago e trilhada, Só se Senhor. Agora esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só o arquivo da sua memória. Agora em pé, Toda como chora maldição em enviada, Cristo. Senhor, agora cai por terra em Esse nome de Deus Jesus, existe. Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. É pra glória do teu santo nome, Pai. É pra glória do teu santo nome, Senhor. Pra que o teu nome seja entronizado, seja eternizado nessas almas. Quando decide, não muda Vai, decreto. Senhor Deus, em Faz nós, o que trabalhando virá nessas vidas, Pai. Não Em ouve nome de conselhos, Jesus, não Pai. pede Em favor. nome de Jesus, Não manda recados, tem poder para apegado. curar, Decide viver, faz. restaurar as vidas. Só se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só o Em arquivo nome de da Jesus. sua memória. Vai libertando, Adore em Senhor. fé, Em nome de chore Jesus. e grite. Livre do vício alto, da droga, Senhor. Das drogas lícitas e ilícitas, Senhor. Destrone Satanás, E luta por você. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Por você. Vai libertando, Senhor, de toda opressão maligna, Pai. Vai libertando de todo o vício, Senhor. Vai arrancando, Senhor, esse desejo por droga, Pai. Vai colocando, Senhor, um desejo puro no coração de te adorar, Senhor. De te reconhecer como Salvador, Pai. Como o único e suficiente Salvador, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Arranque o desejo, Senhor, de consumir drogas. Desejo de consumir bebidas, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. O nome que tem poder, Pai. O nome que está sobre todo nome, Senhor. Vai dando libertação, Senhor, das enfermidades. Vai curando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai se derramando o Espírito Santo. Vai se derramando e vai limpando o organismo. Vai limpando, Senhor, o corpo, Pai. Vai tirando todas as enfermidades, Senhor. Todas as enfermidades por trabalho
espagos, Pai. Vai arrancando, Senhor, em nome de Jesus. Vai quebrando as correntes, vai despedaçando as cadeias, Pai. Vai dando libertação aos corações que estão oprimidos, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, no poder que há no Teu nome. Eu creio, Senhor, no Teu poder, Pai. Se tem promessa impetrada, Senhor, temos que colher esses frutos, Pai. Vai dando libertação, Senhor, em nome de Jesus. Vai operando o Teu milagre, Pai. O milagre salvífico, Senhor. O milagre, Senhor, de restauração da vida, restauração da saúde, restaurando o organismo, Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, para a glória do Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Vai derramando, Senhor, as máximas bênçãos sobre esse povo. Que a Tua face resplandeça sobre cada um, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. Que a Tua face resplandeça sobre cada um de nós, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, Pai. Que a Tua mão nos traga libertação, Pai. Que a Tua mão, Senhor, nos guie pelas veredas ainda desconhecidas, Pai, mas pelos melhores caminhos, Senhor. Os caminhos excelentes que o Senhor tem traçado para nós, Pai. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, Pai. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar o caminho da retidão, Pai. Que o Senhor nos permita gerar santidade, Senhor, pela busca, pela intimidade que temos contigo, Pai. Que o Senhor venha gerar em nós, Senhor, um desejo de adorar ao Teu santo nome, Pai. Um desejo de prostrar-nos, Senhor, diante de Ti, Pai. De nos humilhar, Pai. De nos tornar pó diante de Ti, Senhor. De descer, Senhor, diante da Tua autoridade, Pai. E nos manter debaixo da Tua autoridade, Senhor, para fazer o melhor, Pai. Para fazer a Tua obra, para cumprir o Teu íntimo, Senhor. É a missão da Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos permita, Senhor, ter uma semana abençoada, Pai, onde nós venhamos resplandecer a Tua face, Senhor. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, em retidão contigo, Pai. Que o Senhor não nos permita desviar o olhar, nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Mas antes nos mantenha em retidão, Pai. Nos mantenha em retidão contigo, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, a carta viva que o mundo inteiro vai poder. Que nós sejamos, Senhor, um testemunho de vida contigo, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha resgatar essas almas, Pai, que estão presas no cativeiro. Que o Senhor venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, resgatar essas almas que estão, Pai, nesse momento na boca do fumo, Pai, nesse momento usando drogas, Senhor. Que o Senhor venha arrancá-los de lá, Pai, arrancá-los de lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e trazer liberdade, Pai, liberdade ao oprimido, em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo preço pago lá no Calvário, pelo resgate das nossas almas. Obrigado, Senhor, por nos resgatar da opressão. Glória a Deus. Irmãos, em Êxodo 6:6 vai dizer que o Senhor nos resgatou com o braço estendido. Então, que isso é uma prefiguração do que aconteceria no futuro pela pessoa de Jesus Cristo. Então que nós venhamos a aceitar esse resgate com o braço estendido ou com o braço forte do Senhor, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, amém? As palmas bem forte, louva o nome do Senhor.